Opa, galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, como vocês estão? Pessoal, estou recuperando aqui essa aula para que vocês não possam perder a recuperação, tá bom? Já que vocês estão fazendo uma avaliação, tá certo? Então vou passar essa revisão, que é justamente para que vocês possam estar se preparando para a nossa prova de Sociologia. Na aula passada, nós havíamos parar justamente aqui nesta parte do slide, onde vinha trazer como destaque também Plínio Salgado, que foi um dos nomes da década de 30 para esta consolidação da sociologia. Só que aqui Plínio Salgado, ele veio da Europa, baseado realmente por um ideal de fato fascista, tá bom? Já que ele conheceu Mussolini, um dos grandes nomes do fascismo, e que ele queria implantar também algo desta natureza aqui no nosso país, aqui no Brasil. E aí, pessoal, ele publica o Manifesto de Outubro e ele também participa da fundação da Ação Integralista Brasileira, a AIB, como também nós conhecemos, tá bom? E aí ele entra-se também como um destaque deste período, inclusive por também discordar de outras ações também, de outros pensadores que tinham um cunho comunista, também antiliberal, também e antissemita, tá bom? Nós vamos começar também a década de 40 ou a fase C, tá bom? Após 1945, que é o período da Segunda Guerra Mundial, aquele período em que o mundo todo estava em constante conflito, realmente muita destruição, os países realmente estavam, digamos que, ressacados de uma grande guerra, de um período de grandes conflitos mundiais. Aqui no Brasil, a sociologia ela entra em sua fase de consolidação, também chamada fase C, tá certo? Nós já vimos a fase A, vimos a fase B, e aí nós vamos seguir nessa ordem cronológica, tá certo? Justamente a fase C. Neste período, esta fase, ela vem ser marcada pela sistematização da aplicação de referenciais teóricos vindo justamente lá da Europa e também dos Estados Unidos, e esboços de novos conceitos mais adequados à realidade brasileira também são desenvolvidos. Como eu tinha dito para vocês, a partir da década de 30, pessoal, os sociólogos do Brasil, eles começam a beber de forma muito direta de fontes europeias, de sociólogos europeus, tá certo? Inclusive a vinda de alguns sociólogos para cá, para o Brasil, fomentou justamente que a nossa sociologia tivesse, de primeiro momento, uma sociologia com visão eurocêntrica, tá bom? Só que os sociólogos, ao chegar aqui no Brasil, eles se deparam que é uma outra realidade, é um outro contexto, realmente são outros moldes que a sociologia deve estudar, já que a sociologia vai ser esta ciência que ajuda a compreender de fato como a sociedade ela se organiza, como ela se movimenta. E aqui no Brasil não seria diferente, tá bom? Ocorre também neste período, pessoal, na fase C, uma expansão do ensino da sociologia e do uso mais sistemático de técnicas de pesquisa. E aí neste período surgem obras de sociólogos como Josué de Castro, Luiz Aguiar, temos também Leôncio Martins, Juarez Brandão, entre outros também. E outros representantes também da fase de organização como o tão conhecido Caio Prado Júnior e Gilberto Freire, que continuam também nesta época ainda introduzindo os seus pensamentos, tá bom? E aí, pessoal, neste período, novos temas eles passaram a ser abordados, novos temas passaram a ser estudados, já que o contexto se mudava, um período pós-guerra, um período em que os pensamentos também já eram outros, isto em relação aos mais diversos aspectos, tanto no social, no econômico, enfim, tá bom? E aí, tais como o processo de Revolução Brasileira, da industrialização também, que foi bastante enriquecida neste período, da classe operária e também do subdesenvolvimento, tá bom? E aí nós temos aqui, entre as obras de destaque deste período, nós temos O Campesinato e Capitalismo Autoritário, de Otávio Guilherme Velho, temos Geografia da Fome, de Josué de Castro,
temos a Revolução Brasileira de Caio Prado Júnior, temos também a industrialização e atitudes operárias de Leôncio Martins Rodrigues, e a partir desse período a sociologia brasileira ganha uma maior autonomia. Ela começa a andar com seus próprios pés, tá bom? Ultrapassando a mera importação de ideias, esboçou-se assim novos conceitos e tipologias nacionais, ou seja, a sociologia aqui no Brasil ela deixa de beber exclusivamente dos pensamentos europeus e ela passa a começar a estudar realmente o nosso contexto brasileiro, que era um contexto de desigualdades sociais, contextos de transformações no que se diz respeito à sociedade, à indústria também, tá certo? O desenvolvimento da sociologia brasileira pós 45, pós a Segunda Guerra Mundial, pode ser explicado pelo desenvolvimento intelectual e institucional acumulativo da sociologia, pela industrialização do período anterior, pela vinda de sociólogos estrangeiros, inclusive sociólogos americanos e europeus, em sua grande maioria, pela formação de novos sociólogos mais profissionalizados e especializados, e principalmente pelas mudanças sociais que ocorreram principalmente após este período de Segunda Guerra Mundial, tá bom? Só para a gente não deixar tão extenso, nós já vamos pular aqui para a década de 50 também, que vai seguindo este molde da concretização da sociologia aqui no país. A Segunda Guerra Mundial, pessoal, ela trouxe diversas transformações. E essas transformações também, assim como diversas inovações impulsionado por esta disputa de um país para o outro, trouxe também diversas destruições, profundas destruições em todos os aspectos a nível global. Na sociologia mundial também não foi diferente, tá bom? Diversos intelectuais europeus migraram para a América, buscando novos ares para produzir suas obras. Esses cronistas viajantes efervesceram o cenário sociólogo, pois acharam que acharam aqui no Brasil um panorama totalmente diferente da realidade onde eles viviam. O contexto europeu ele é totalmente diferente do contexto americano, na questão dos comportamentos das pessoas, das desigualdades sociais, das organizações políticas. Então, os sociólogos, ao virem para cá, eles se deram conta de que era necessário, de fato, estarem mudando a forma de se estudar, o que estudar, como estudar, tá bom? O cenário americano e, no caso aqui do Brasil, o cenário brasileiro. Esse período foi de grande importância para o desenvolvimento da ciência, da sociedade, da sociologia, pois temas socioeconômicos eram explorados por pensadores que têm repercussão até hoje. Que no caso, a gente pode citar o Florestan Fernandes e também Celso Furtado. E a gente vai conhecer aqui um pouco do Florestan Fernandes, tá bom? Ele foi um brilhante intelectual, excepcional professor, escritor e político. Ele foi eleito deputado federal 2 vezes pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Nos seus mandatos, ele preocupou-se em elaborar leis para melhorar a educação brasileira, que era a fim realmente de combater a grande desigualdade social que o nosso país enfrentava, que o Brasil enfrentava e inclusive enfrenta até hoje nos tempos atuais. Ele condenava, pessoal, a pedagogia tradicional, pois acreditava que ela estava muito distante da realidade brasileira e principalmente do progresso social. O que seria essa pedagogia tradicional? Uma pedagogia onde a educação estava centrada apenas na figura do professor. O professor, ele era o único dono da verdade. Esta pedagogia que hoje nós conhecemos, uma pedagogia renovada, uma pedagogia realmente que coloca tanto o professor quanto o aluno, principalmente o aluno, como verdadeiro ator das transformações sociais no contexto em que ele está vivido, neste período não existia. Então, Florestan Fernandes, ele condenou muito esta pedagogia em que deixava o aluno como verdadeiro protagonista, tá bom? Ele também era um entusiasmado defensor da escola pública, de que a educação ela deveria ser ofertada para todos os brasileiros, independentemente de cor, independentemente de raça, independentemente de crença, tá bom?
Após as décadas de 1950, ele passou a estudar os resquícios da escravidão, o racismo e também a difícil inserção da população negra na sociedade altamente dominada por brancos. Então, ele falou muito desta questão, ele debateu muito sobre essa questão racial e social. Tá bom? Ele foi também um estudioso das relações étnicos raciais do Brasil também. Inclusive, nessa ilustração, a gente pode ver esta questão do quanto os negros eles foram violentados, eles foram explorados pela população branca também, tá bom? Isto também no período em que o Brasil ele visava a industrialização e a modernidade também. E a escravidão fazia-se necessário buscar o modo de compreender a exclusão social e as estruturas que permitem a exclusão, sobretudo de pobres e negros, para buscar algum modo de alcançar essa situação. É chamado pai da sociologia crítica no Brasil. Por que pai da sociologia crítica? Porque foi uma sociologia que ela começou realmente a olhar as feridas do nosso país, a olhar as feridas profundas que o país enfrentava desde o seu período pré-colonial até os tempos atuais, no período de Florestan, tá bom? Nós temos aqui Celso Furtado também, que foi um dos principais economistas brasileiros, um dos principais pensadores também. Ele foi responsável pela arquitetura de muitas das políticas de cunho econômico arquitetadas pelo Brasil nas últimas décadas, tá bom? Ele também, adepto de uma atitude intervencionista no funcionamento da economia, seu pensamento apresenta-se sobre vários aspectos, em sintonia com as ideias promovidas pela CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas, criado para auxiliar os países latino-americanos no desenvolvimento das ações econômicas que permitam seu progresso financeiro e econômico. E aqui, pessoal, nós podemos ver a grande quantidade de obras de Celso Furtado, pessoal. Se a gente for perceber, quase que todo ano ele lançava uma obra diferente. Então, são muitas obras, sempre com esta natureza econômica do Brasil. E aí, pessoal, nós chegamos aqui no período referente aos anos 60, que nós sabemos que nos anos 60, o que acontece? O golpe militar nos anos 60. E aqui eu não vou estender muito, que é justamente com o objetivo de nós estudarmos na próxima aula, tá bom? Aprofundar mais isso na próxima aula. Eu só quero que vocês possam compreender que neste período aconteceu um dos grandes golpes para a democracia, que foi justamente a proibição do pensamento livre, a proibição da imprensa. Inclusive, é um ponto importante, pessoal, nós percebemos que neste período aconteceram atos institucionais que vinham sempre ferir a nossa democracia brasileira. E aí nós temos o AI-5, que é um dos mais, digamos, um dos mais graves e mais severos, que vem de fato colocar esta ditadura como o regime principal do nosso país naquele período, tá bom? E aqui nós temos algumas imagens deste período da ditadura, da década de 60, tá bom? Nós temos aqui também, pessoal, só para que nós possamos finalizar este slide, nós vimos que neste período a mídia também ela apoiou o golpe militar. Isto iludida naquele período de que um golpe militar ia trazer uma organização maior para a população nacional, para a população brasileira. Mas ela estava enganada. É tanto que hoje em dia as emissoras, né, os veículos de imprensa que naquele período se apoiaram, eles realmente hoje eles pedem desculpas, tá certo? Porque justamente eles erraram no contexto daquele período. E aí nós vamos, na próxima aula, estar vendo, finalizando justamente o pensamento desta aula, tá bom? Que é para que nós não possamos estender tanto nesse slide. Para a prova, eu preciso que vocês possam analisar, dar uma pesquisada, uma estudada sobre a obra de Gilberto Freire, que é justamente A Casa Grande e Senzala, tá bom? Uma das principais obras dele, e averiguar quais os principais temas que ela aborda e também faz o uso da crítica.
Temos também para que vocês possam estudar a formação do Brasil, no que se diz respeito às desigualdades sociais, a questão do trabalho escravo, do trabalho indígena, tá certo? As obras também de Florestan Fernandes, revisar os slides que estão no Google Sala de Aula, sobre a aula 4, que é justamente a aula que nós estamos vendo, e também sobre os atos institucionais do regime militar no Brasil, especificamente o AI-5, o que ele veio realmente retratar no período do golpe de 64, tá certo? No mais é isso, pessoal. Fiquem com Deus, boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Forte abraço. Fiquem com Deus, pessoal.